Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. A temperatura da campanha medida pelos repórteres do Público. André Ventura. Eu, francamente, eu achava que as cartas que ia haver de amor e de todos contra mim ia acontecer só na segunda volta. Mas aparentemente o desespero está tão grande que já está nesta primeira volta. Já é o Luís Montenegro, por favor, votem em mim. Ainda vai acabar a apelar ao Partido Socialista e a outros a votarem nele também. Luís Marques Mendes. A gente dá energia. Eu vejo a televisão todos os dias. Então, quer-me dar uma mãozadinha e tudo então pronto. um cumprimento, ah? Está bem, está. Ele é da terra do norte, é fino, é melhor que os lisboetas. António José Seguro. Não chega passar à segunda volta. E aqui sou muito exigente. Nós temos que passar à segunda volta em primeiro lugar. Porque não podemos permitir, passado 50 anos sobre o 25 de Abril, o candidato do extremismo e do radicalismo que insiste em nos dividir e... João Coutrinho Figueiredo. É completamente falso. Perguntem a qualquer das dezenas de mulheres que trabalharam comigo ao longo destes anos se tem alguma razão de queixa, incluindo as mulheres que trabalharam comigo na mesma altura dessa senhora. Sobre esse assunto, não vou dizer absolutamente mais nada, é claro da minha parte que é completamente falsa essa alegação. Henrique Gouveia e Melo. Muito obrigado, portugueses. Muito obrigado pela vossa confiança. A eleição não são sondagens. A eleição são votos. Votos no dia 18. E não se esqueçam, nós vamos vencer. E vamos mostrar a todas estas manipulações, a todas estas percepções. Os 5 principais candidatos a passar à segunda volta das eleições presidenciais viveram as últimas 2 semanas uma corrida ombro a ombro que continua longe de estar resolvida. Nas feiras, mercados, no circuito da carne assada dos comícios, Portugal fora, foram-se medindo, combatendo, à espera de um erro do adversário capaz de acabar com o empate técnico. Pelo caminho, sofreram as agruras ou os incentivos das sondagens, criaram ou foram vítimas de ataques sobre a sua idoneidade, fizeram a apologia da confiança, da estabilidade, da ousadia, da experiência, da novidade para se consolidarem nas intenções de voto. Chegaram ao fim com tudo em aberto, embora António José Seguro e André Ventura tenham mais razões para estar otimistas sobre a passagem à segunda volta. Neste episódio especial do P24, quisemos saber que avaliação fazem os nossos repórteres que acompanharam as 5 candidaturas deste percurso até em vésperas das eleições. Da animação ou de pressão da rua, há sempre a possibilidade de captar sinais que escapam às sondagens. Vamos, por isso, saber o que se passou nas rotas da campanha pelo país com Joana Mesquita, Maria do Céu Lopes, Ana Begonha e Filipe Santa Bárbara. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Vivam Joana Mesquita, Maria do Céu Lopes, Ana Begonha e Filipe Santa Bárbara. Muito obrigado por virem ao P24 para discutir aqui connosco e dar conhecimento aos nossos ouvintes das vossas sensações e da vossa experiência enquanto repórteres nesta campanha eleitoral. Eu começava por ti, Joana Mesquita, que acompanhaste a campanha de João Coutrinho de Figueiredo. Tu dirias que foi uma campanha em crescendo que acabou por esbarrar numa espécie de terça-feira negra com frases infelizes do candidato sobre o apoio de Ventura na segunda volta e também com uma denúncia de assédio. Ou seja, há aqui um crescendo que depois, portanto, tem aqui uma espécie de contrariedade que abranda ou nem por isso? Eu acho que é óbvio que a campanha foi em crescendo até àquele dia. João Coutrinho Figueiredo agora mostra-se à defensiva depois das declarações sobre André Ventura e depois da declaração de assédio. Eu acho que só vamos saber se o crescendo parou no dia das eleições, mas eu acho que obviamente foi uma contrariedade na campanha de João Coutrinho de Figueiredo que é muito forte. Não sabemos, portanto, que tipo de sequelas é que vai causar, mas, portanto, o que causou impacto, evidentemente, tinha que causar. Diz-me uma coisa, qual é a tua impressão sobre o tipo de relacionamento que João Coutrinho de Figueiredo tem na rua, com as pessoas mais comuns, nos mercados ou nos lares que ele visitou? Há uma certa ideia que ele, portanto, tem uma certa maneira de ser mais elitista. Ele consegue ser popular com as pessoas mais comuns? Eu acho que ele consegue ser popular com toda a gente. É uma pessoa naturalmente simpática e eu acho que as pessoas sentem isso. Acho que o elitismo de que é acusado não se reflete depois no contacto com a população. É uma pessoa simpática que fala com as pessoas, lhes pergunta as suas histórias
e, portanto, acho que é popular nesse sentido. E tem paciência para ouvir histórias de gente comum, Sim, aquelas sim. queixas normalmente que se fazem aos candidatos nas campanhas? Tem, faz muitas perguntas, quer ouvir, mostra-se sempre sorridente, afável e, portanto, acho que tem conseguido mostrar essa imagem de candidato popular. E a dinâmica da campanha dele? Ele arrastava muita gente e as pessoas que arrastava, tu ficavas com a ideia que eram pessoas que aderiam voluntariamente, eram, portanto, apoiantes naturais ou que eram, portanto, pessoas, delegações ou grupos de pessoas mais ou menos organizadas? Pois isso eu não consigo garantir, porque eu não estive em ações de rua propriamente ditas, mas pelas imagens que eu tenho visto, há pessoas que vão voluntariamente para a campanha. Portanto, tu dirias que tem essa capacidade de arrastar pessoas, tanto na sua causa, na sua mensagem? Tenho, até porque João Coutinho Figueiredo é um candidato que tem sido muito forte nas redes sociais, tem divulgado muito as suas ações de campanha e tem estado muito presente, e eu acho que há pessoas que através das redes sociais se deslocam para o ver e para estar com ele. Caso para dizer que a maior parte das pessoas que o acompanhavam eram jovens? Acho que há muitos jovens na campanha de João Coutinho Figueiredo. Aliás, é natural, na Iniciativa Liberal há sempre muitos jovens. É uma faixa etária que claramente adere à Iniciativa Liberal. João Coutinho Figueiredo nesta campanha tem feito o esforço para alargar a sua base com os idosos, e por isso é que visitou muitos lares e muitas instituições para se mostrar como um candidato que também consegue chegar a essa faixa etária. Joana, tu também acompanhaste o candidato André Ventura. Como é que tu dirias que foi a campanha dele? Fica-se com uma certa sensação, e alguns observadores externos dizem que ele terá tido a sua campanha mais polida de sempre. É correta esta sensação, ou aquilo que nos chegou é o lado da sua intervenção mais polida e no resto da campanha ele continua a ter aquele discurso agressivo e conflitual que o caracteriza? Eu acho que isso é uma análise que se pode fazer especialmente nos poucos ataques que fez aos adversários. André Ventura habituou-nos a campanhas muito aguerridas e fortes contra os adversários, e nesta campanha isso não aconteceu. Claro que houve críticas aos adversários, houve ataques, mas muito menos do que estávamos habituados a ver, e normalmente em resposta aos jornalistas. Portanto, acho que podemos dizer que foi mais polida nesse sentido dos ataques aos adversários. Mas André Ventura tem seguido a estratégia, diz frequentemente que quer fazer uma campanha focada nos problemas reais dos portugueses e nos problemas reais do país, e não em despiques. Depois, volta e meia, sai um ataque a um adversário, mas tem sido contido nesses ataques. E tu, portanto, por comparação, dirias, portanto, que a mobilização da campanha de André Ventura é muito mais significativa do que a de João Coutinho de Figueiredo? Não posso dizer isso com essa certeza. Sim, não é uma comparação objetiva. Aquilo que nós precisamos é uma impressão tua, um feeling. Eu acho que sim. Eu estive com André Ventura no Porto esta semana e a mobilização é forte. E para além de forte, ou seja, de muitas pessoas, o que se vê são pessoas muito eufóricas por estarem com André Ventura, que não estão lá só para o número, só para aparecerem, estão lá porque querem vê-lo, querem tirar fotografias com ele, querem falar com ele. E, portanto, aquilo rapidamente se transforma num caos, rapidamente se empurram, se põem em situações em que se podem magoar, empurram os seguranças, os jornalistas, porque querem mesmo ver o líder do Chega e falar com ele. Portanto, isso resulta de carisma, por um lado, e também necessariamente da mensagem. A ação, o efeito que ele causa nas pessoas, há quem o compare aos líderes das igrejas evangélicas. É um pouco essa atmosfera de emoção contagiante que sentiste? Estrela pop, jogador de futebol, acho que é essa a imagem. André Ventura chega, as pessoas rapidamente rodeiam o carro e não saem do pé do líder do Chega, não se conformam com a possibilidade de não tirarem uma fotografia com ele. E depois também parte muito do André Ventura, naturalmente vive do voto descontente, e as pessoas querem se queixar e apresentam queixas muito concretas ao líder do Chega, que depois,
com o seu discurso antissistema, consegue fazer promessas de que vai resolver aqueles problemas. E, portanto, as pessoas querem se queixar de coisas muito concretas mesmo. Incluindo, portanto, apoios a um casal de sem-abrigo, quando ele é um dos principais críticos do sistema de rendimento social e inserção, que é a principal fonte de ajuda aos sem-abrigo. Obrigado, Joana. Agora contigo, Ana Begonha, tu acompanhaste o almirante Henrique Gouveia Melo. De todos os candidatos, fica-se com a sensação, pelo menos para quem vê a campanha à distância, fica-se com a sensação que terá sido a campanha mais apagada de todos. Acaso para dizer que as máquinas partidárias fazem muita falta nestas coisas de campanha? Bem, eu acho que Gouveia Melo, eu estive com ele num dia da primeira semana e depois na segunda semana, e acho que se nota uma evolução. Acho que ao início, sobretudo no contacto com as pessoas, se calhar havia assim uma reticência maior, notava-se que não há essa experiência, não é, enquanto político, em relação a outros candidatos que estão mais habituados a estar na rua, mas acho que ele rapidamente foi conseguindo contrariar isso, e aliás fez por mostrar-se assim como um candidato em contacto permanente com as pessoas. E notou-se que tem muita popularidade nas ruas. Portanto, não sei se desse ponto de vista foi tão apagado. Ou seja, talvez por causa do processo de vacinação durante a pandemia de Covid. As pessoas reconhecem-no e falam sobre isso. Há muita gente que o vem abordar diretamente e que vem mesmo prometer votos. Não é só aquela coisa que costumamos ver muito nas feiras ou nos mercados, não é? Da pessoa desejar boa sorte por enfim, educação. Há mesmo pessoas que o apoiam claramente. E tu, é interessante para tu sublinhar essa questão, essa tua constatação, que ele aprendeu a lidar tanto com as pessoas na rua, na campanha, da primeira para a segunda. Sim, eu acho que se nota essa diferença, se calhar na rapidez com que responde às pessoas, não é? Não há aquela coisa da frase feita tão rápido ao início ou da graça. E acho que, por exemplo, ontem estive com o Gouveia Melo no mercado em Alvalade e notava-se uma vontade maior de ir falar com um peixeiro, com uma vendedora de legumes, não é? E ter conversa natural para alimentar. Natural, exatamente, sim, muito repetida, claro, é sempre assim nas campanhas, mas sim, de conseguir manter uma conversa durante algum tempo sobre problemas específicos que as pessoas traziam. E ele tem paciência. Tu notas que isso é feito de uma forma razoavelmente natural, ou achas que há ali um esforço? Eu faço esta pergunta porque parecia-me, em alguns momentos, que ele fazia essas conversas que ele tinha com as pessoas nos mercados, nomeadamente, resultavam de um grande esforço por parte dele e não de uma atitude natural que tu vês noutros candidatos que se sentem completamente como peixes dentro de água nesse tipo de contacto com as pessoas. Não, sim, acho que há um esforço e acho que há até uma tentativa muitas vezes de virar as conversas para os pontos que ele quer destacar sobre ele próprio, não é? Tem sido a estratégia, até mesmo antes da campanha oficial começar, de conseguir mostrar que é um candidato independente, portanto acima dos partidos em relação aos outros candidatos, como se isso fosse uma vantagem, ou de que tem uma experiência durante a vacinação na pandemia ou na Marinha que o capacitam para ser Presidente da República. E, portanto, acho que ele faz esse esforço de conseguir passar a mensagem que quer. E de também se ir definindo constantemente ideologicamente. Porque essa foi uma das críticas que foi alvo no início, não é? Não o conhecíamos e, portanto, houve um esforço grande por parte de Gouveia Melo, seja entrevistas, artigos, de tentar definir-se, e ele vai fazendo isso ao longo da campanha, não é? Sempre mostrando que é liberal ao nível económico, mas que defende um Estado social, não é? Isso foi a questão do desenvolvimento económico que esteve muito presente como tema. Acho que outros, como a saúde, foram transversais às campanhas. O da imigração esteve muito presente também, e acho que é de destacar também que aí Gouveia Melo, embora às vezes tente se calhar ir capturar um eleitorado de protesto, não é? de André Ventura, quando se mostra como um candidato que também é antissistema, precisamente por não estar ligado a nenhum partido. No caso da imigração, fez por distanciar-se completamente do discurso de André Ventura. Muito bem, nós temos a Maria do Céu Lopes, que está na rua, que está no terreno, enquanto que a Ana e a Joana e eu estamos aqui no estúdio do Público em Lisboa. Maria do Céu Lopes, vista pela TV e pelas notícias dos jornais, fica-se com a sensação que a campanha de seguro, do ponto de vista programático, digamos assim, ou discursivo, que foi um aborrecimento. Tu, no terreno, ficas também com essa sensação, ou foi, pelo contrário, uma campanha globalmente ou genericamente animada?
Eu ficaria no meio do termo, pode ser? Ali, Pode, assim, pode. No meio caminho. É assim, em termos programáticos, o candidato tem procurado afirmar-se moderado e, portanto, é moderado em tudo. Sempre, muitas vezes lembrando que o Presidente da República não governa e, portanto, é quase reconhecer que há aqui uma limitação nos seus poderes. E depois António José Seguro escolheu ali 2 ou 3 temas, um deles em que baseia quase toda a sua campanha, que é o tema da saúde, é muito puxar por uma das questões que mais está no combate político, mais problemas tem mostrado na vida, no dia-a-dia das pessoas, e portanto ele tem apostado muito nisso. Aliás, um dos seus primeiros anúncios foi dizer que queria um pacto para a saúde, Sim. Não é? E repetiu. Tem falado muito... E repetido, e repete isso todos os dias, e é de facto a sua bandeira. Fala muito para os jovens, até porque precisa muito de captar também esse eleitorado, não é? Sobre as dificuldades em ter uma carreira correspondente com as suas qualificações, as dificuldades para arranjar casa, e portanto o que os leva também a emigrar. Tem havido ali algumas pinceladas sobre a igualdade de género, que ele diz que será também uma das suas bandeiras durante os seus mandatos, e também uma defesa da Constituição no sentido de recusar uma eventual... Ou recusar, quer dizer, o Presidente não poderá recusar, não é? Mas pelo menos ele diz que vai tentar influenciar para que não haja para que o PSD não caia nessa armadilha do Chega de rever a Constituição. Portanto, esses têm sido mais ou menos os temas em que ele tem baseado muito os seus discursos. Mas, Maria do Céu, do ponto de vista da dinâmica, foi uma campanha alegre, positiva, tem razões para que fosse, até porque foi claramente a candidatura que mais foi recebendo notas positivas das diferentes sondagens ou dos barómetros Sim. e das tracking polls ao longo da campanha. É natural que, portanto, que isso tenha injetado uma espécie de animação suplementar, não? Sim, eu vou cair aqui quase num termo de chapa 5 nestas campanhas, que é a campanha está em crescendo, mas a verdade é que se nota realmente isso na campanha de António José Seguro. Assim, todos nos lembramos daquela sua resposta à entrevista ao público, não é? De não querer assumir-se, e parece que depois que se assumiu dizendo que sim, sou de uma esquerda moderna, progressista, etc., que houve ali um clique. Mesmo na rua, António José Seguro sente-se cada vez, até nestas 2 semanas, sente-se cada vez mais solto. Os próprios comícios têm cada vez mais algum entusiasmo, mesmo na forma dele falar. E isso parece-me, pelo menos, que advém desses bons resultados que se têm conseguido, mesmo até no tipo de apelo ao voto que ele tem feito, não é? Ele começou por procurar corrigir aquela questão da esquerda, porque começou com o apelo ao voto da esquerda, procurando roubar o eleitorado de Catarina Martins, de António Filipe e sobretudo de Jorge Pinto, que começou com esta campanha logo a dizer que até admitia desistir, não é? E depois passou para um apelo aos moderados e aos indecisos na prática do centrão, que é aquilo que faz com que um candidato ou que um partido possa ganhar eleições, percebendo ali os deslizes nas sondagens de Marcos Mendes e de Gouveia e Melo, e agora já se atira, mesmo com um discurso, eu diria entusiasmado, atenção, com à vontade e com quase a falar de voz grossa, digamos assim, para dramatizar esta necessidade de chegar à segunda volta. Nos últimos 2 dias já diz que é para chegar à segunda volta em primeiro lugar, ou seja, em primeiro lugar. E portanto é que há aqui um entusiasmo em crescendo, em que é aquilo que a ideia que dá é que ele já interiorizou a ideia que nitidamente no início não tinha, de eu sou mesmo capaz de lá chegar. Já está mais perto do que nunca. Por razões inversas, acho que a Maria do Céu Lopes aqui nos trouxe, em relação à campanha de António José Seguro, Luís Marques Mendes, que esteve longe de ser bafejado pelas boas notícias das sondagens. Eventualmente a sua campanha pode ter acusado essas más notícias e pode ter perdido dinamismo conforme os dias foram passando. A pergunta que eu te faço, Filipe Santana Bárbara, é se, pela tua experiência, por aquilo que tu viste, foi isso mesmo que aconteceu.
aconteceu ou se, pelo contrário, a candidatura e o candidato Luís Marques Mendes foram capazes de resistir estoicamente a esses sinais mais negativos ou menos positivos. Como é que tu avalias essa resposta? Houve um esforço da parte da candidatura, de facto, de tentar não transparecer para fora que a narrativa que foi criada com as sondagens, com as tracking polls, estava a afetar toda a dinâmica. A Luís Marques Mendes foi, ao longo destas 2 semanas, mostrando sempre, ou tentando mostrar sempre alguma confiança em passar à segunda volta, apesar de, pelo menos por 2 vezes, ter mencionado a hipótese de perder, e nós sabemos que isso também é fatal para os candidatos quando estão em campanha. Nem sequer passa para a cabeça de ninguém admitir a possibilidade de derrota, mesmo que ela seja visível. Por exemplo, quer dizer, os candidatos da esquerda, isso é uma das coisas mais óbvias e nenhum deles admite essa possibilidade. Ora, Marques Mendes, com a experiência política que tem, esperava-se que não tivesse feito isso, mas foi tentando corrigir os tiros. Só que a questão é que as sondagens, de facto, foram ao longo destas 2 semanas desanimando a caravana. Aqui o candidato tentou sempre virar a coisa para as sondagens da rua que lhe davam outros indicadores, mas há uma coisa que é bastante reveladora de que as sondagens também contam no espírito anímico, que é quando sai a sondagem da Intercampos que coloca Marques Mendes em segundo lugar. Essa sondagem foi comemorada, essa sondagem foi, não vou dizer um balão de oxigênio, mas de facto a candidatura esforçou-se por falar e por mostrar que essa sondagem estava a revelar uma dinâmica diferente de, por exemplo, da nossa sondagem, da Católica, ou por exemplo das tracking polls. E portanto foi uma campanha ao longo das 2 semanas, diria que com muito gelo nos pulsos, ao contrário do que a Ana dizia e até a Maria em relação ao António José Seguro. O candidato não é propriamente o melhor no contacto com as pessoas. Ele tenta muito, ele esforça-se e nota-se esse esforço, mas não tem grande conversa para dar às pessoas. De facto, no início ali da campanha era sempre o bom ano, muito gosto em conhecê-lo. Enfim, não é tanto a praia do candidato. Se isso tem de facto reflexo ou não... O que é estranho olhando para o historial de campanhas que ele tem ao longo da sua vida como dirigente e militante do Partido Social Democrata, do PSD. É, mas... cada um dá para o que dá. Sim, é uma questão, não é, quase é natural. É uma questão isso aqui de personalidade, diria também, não é? E, portanto, eu até diria que a mulher de Marques Mendes até tem uma empatia muito maior no contacto com as pessoas do que o próprio candidato, não é? Ela que de resto esteve presente em toda a campanha eleitoral ao lado do marido, e inclusive aqui pelo meio fez-lhe inclusive uma declaração de amor pública. Mas, Filipe, para todos os efeitos, nota-se com a intervenção do Primeiro-Ministro ontem e de outras figuras gradas do PSD, nota-se, portanto, que esta campanha está disposta, portanto, a lutar até ao fim e a usar todos os argumentos possíveis até ao último minuto. Não há como não o fazer. E a intervenção do Primeiro-Ministro logo no primeiro dia de campanha foi bastante sintomática em relação a isso. Eu estou aqui, eu vou até ao fim. E depois, ao longo dos vários dias, quer dizer, vieram já 9 ministros à campanha, se não estou em erro, e portanto, e desde logo... E agora Cavaco Silva também, não é? E agora Cavaco Silva, que vem com uma garantia para o eleitorado, enfim, o Cavaco Silva não está fisicamente na campanha, mas fez questão de enviar um vídeo onde apela ao voto na escolha que diz ser a escolha certa, a escolha da experiência, a escolha que vai trazer estabilidade, e com a preocupação de deixar aqui uma mensagem ao eleitorado que é: Luís Marques Mendes vai ser muito exigente em relação ao governo, porque essa de facto é indiscutível. O candidato pode fazer, no caso não fez o pino, houve candidatos que fizeram o pino literalmente, mas diria que, e passa a expressão, Marques Mendes pode fazer o pino, mas está muito colado à AD e está muito colado ao governo. Enfim, ao longo de todas as intervenções dos vários ministros nesta campanha, ao longo até das próprias intervenções, ele em Amarante rejeitou falar de um eventual mau resultado, poder penalizar o governo, diz que já não é comentador e que isso deixa para os comentadores. Sim. Mas a verdade é que as duas coisas estão indissociáveis, porque ele é o único que se afirma como o candidato da estabilidade. Tivemos o Primeiro-Ministro a dramatizar, a considerar de alguma forma, enfim, aqui se é que me é permitido um pouco de opinião, de facto, quer dizer, parece um bocado
a Luís Montenegro a tirar já num grau de vale tudo quando considera que António José Seguro é um extremista. E, portanto, estas foram as palavras de Luís Montenegro quando vem à segunda vez à campanha, que é meter André Ventura e António José Seguro no saco dos extremistas. Quanto? Quer dizer, só se for extremo centro, como vai acusando o candidato António Filipe, não é? Exatamente, e, portanto, o extremo centro. É indiscutível que este candidato, Luís Marques Mendes, foi fazendo a campanha toda como só eu consigo garantir a estabilidade, o país precisa de estabilidade. Estabilidade é a palavra mais repetida nesta campanha, seguida logo depois da experiência necessária para o cargo. Tem sido dramatizado nesse sentido. Agora, o resultado que Marques Mendes tiver também é um resultado que poderá ter que ser imputado ao governo. Sabemos que Marques Mendes tem muitos anticorpos dentro do PSD. Isso não terá facilitado de maneira nenhuma, mas desde logo, desde o início, que se manteve esta estratégia. Desde o início foi uma escolha clara do Primeiro-Ministro que o levou numa espécie de desfile triunfal no Congresso realizado em Braga e, evidentemente, que esse tipo de leitura, quando chegar o momento de ir por ali. Eu queria agradecer muito à Joana Mesquita, à Maria do Céu Lopes, à Ana Begonha e também a ti, Filipe Santa Bárbara, por nos terem ajudado a perceber qual foi a temperatura ou as temperaturas das diferentes campanhas. Foi um prazer ter-vos aqui connosco. Continuação de bom trabalho, que ainda há mais um dia de rua e o P24 regressará na próxima segunda-feira, aí sim já com os resultados e os comentários àquilo que foi a decisão dos cidadãos e dos eleitores portugueses em relação a esta campanha eleitoral. Um bom fim de semana para todos e, uma vez mais, muito obrigado a vocês, repórteres do Público, que estiveram na estrada nesta campanha. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.